Olá, caro estudante. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre as instituições sociais. Ao contrário do que se pode pensar em primeira vista, em primeira instância, né, falar de instituições sociais não está relacionado a falar de empresas, de organizações não governamentais, né, grupos de indivíduos que se organizam para estabelecer alguma ação em favor da sociedade ou algo do tipo, né? Instituição social, ela tem aí um sentido bem mais amplo, bem mais complexo, que esse sentido talvez usual e comum, presente aí no nosso cotidiano, na nossa linguagem usual. O que é uma instituição social? Uma instituição social é toda estrutura estabelecida pela sociedade, constituída, sedimentada, que define regras, normas e exerce controle social, regulando relações sociais e atividades. Ou seja, instituição social é tudo aquilo que é estabelecido, é instaurado na vida humana, faz parte da vida humana, sobretudo enquanto o ser humano é parte de uma sociedade. Se você parar para pensar, por exemplo, parar para refletir, tem uma série de elementos na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, que não é você que decide especificamente por si mesmo, né? Por exemplo, você não decide o sistema monetário que você vai utilizar nas suas transações econômicas. Você não pode simplesmente vou inventar uma moeda e vou ali na loja comprar uma roupa com esse dinheiro que eu inventei. Não, você tem que se submeter às regras que estão estabelecidas. Você não pode, por exemplo, ir em uma loja, né, no centro comercial e dizer, eu vou pagar aqui na loja com uma nota promissória. Né? Talvez a maioria de vocês nem saiba mais o que é isso, né, já que essa é uma ferramenta de crédito não muito comum, não muito corriqueira no nosso dia a dia. Né? Mas não tem como simplesmente você escolher, né, essa forma de linha de crédito para comprar em uma loja num grande centro comercial que não utiliza isso. Por quê? Porque não é você que decide, né, qual linha de crédito você vai utilizar, quais elementos você vai utilizar nas suas trocas econômicas. Você vai se submeter àquilo que foi estabelecido e sedimentado na vida de sociedade para tal. Né? Você não vai chegar numa grande loja, num centro comercial, por exemplo, levando 3 galinhas, eu quero trocar essas 3 galinhas aqui por uma calça jeans. Né? Isso não vai acontecer, porque as formas regulamentadas de trocas econômicas, né, são mediatizadas por outras ferramentas. O dinheiro, por exemplo, mesmo em sua forma digital. Né? Então, isso é um exemplo de instituição social. Né? As linhas de crédito, né, as transações econômicas são reguladas por instituições sociais, ou seja, alguns elementos que são estabelecidos na vida humana e sociedade se tornaram sedimentadas e definem aí regras, normas de ações, condutas, maneira como os indivíduos agem e se relacionam uns com os outros na vida em sociedade. Certo? Então, instituição social tem a ver com tudo isso. Né? Nós não decidimos exatamente sobre a roupa que vestimos, sobre o conjunto de código linguístico que nós utilizamos, né? As transações econômicas, as regras de conduta geral de comportamento na vida em sociedade, uma série de outras coisas que nós aprendemos aí da vida humana em sociedade, que depois se torna parte daquilo que nós somos enquanto sujeitos, enquanto indivíduos. Né? Então, esses elementos que estão presentes em nós, faz parte de nós enquanto membros de uma sociedade, são chamadas instituições sociais, aquilo que é estabelecido e sedimentado na vida humana em sociedade, meio que define a nossa maneira de agir, de se comportar. Né? Ele define as relações sociais e as atividades que os indivíduos desenvolvem na vida em sociedade. Coisas como, né, a estrutura econômica que eu utilizo nas linhas de crédito, né, a linguagem que eu utilizo, né, o conjunto de normas, valores, né, que a gente define por termo de moral, né, o sistema educacional do qual eu faço parte, todos esses elementos são estabelecidos na vida humana e sociedade e podem ser descritos aí como instituições sociais. Né? E essas instituições sociais elas possuem certas características. Né? Vamos ver aí algumas das características das instituições sociais. Né? Primeiro, as instituições sociais elas são exteriores, né? Elas possuem um caráter de exterioridade.
O que isso significa? Significa que a instituição social ela existe primeiro fora do indivíduo, né? E aí, com o tempo, com a convivência. Em outras videoaulas nós já falamos dos conceitos básicos da sociologia e falamos do conceito de socialização, comunicação, interação e linguagem social, né? Ou seja, esses elementos que vinculam os indivíduos na vida em sociedade. E é por meio, né, do processo de socialização, ou seja, por meio da comunicação e do contato com os outros seres humanos, que as instituições sociais vão sendo internalizadas, né? Por exemplo, quando nós nascemos, nós não temos domínio do conjunto de símbolos utilizado pelas pessoas que estão à nossa volta para se comunicar, ou seja, não temos domínio da língua portuguesa, né? Então, a língua ela é uma instituição social, ela é estabelecida na vida humana em sociedade, ela regulamenta aí as nossas relações, ela mediatiza as nossas relações e nossas atitudes, atividades em sociedade. Mas essa língua, enquanto instituição, quando nós nascemos, existe primeiro fora de nós. Nós não a conhecemos, nós não temos domínio, nós não sabemos empregá-la. É no contato e na comunicação, ou seja, no processo de socialização, que nós vamos introjetando esses elementos da língua, né? E então isso vale para todas as instituições sociais. Todas as instituições sociais existem primeiramente fora de nós e com o tempo elas vão sendo introjetadas por nós e aí vão fazendo parte de nossas atitudes, de nosso comportamento, da nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de sentir na vida humana em sociedade, certo? Então, as instituições sociais possuem o caráter de exterioridade. Justamente por serem exteriores, as instituições sociais também elas são objetivas, né? Ou seja, elas possuem o caráter de objetividade. O que é isso? É o reconhecimento da sua existência independente de vontades subjetivas, né? Por exemplo, vamos pegar o mesmo caso da língua portuguesa, né? Então, a língua portuguesa ela existe fora de nós e por isso ela possui objetividade. O reconhecimento dela independe aí de nossas preferências e nossos interesses particulares. Você está se preparando, por exemplo, para o Enem ou para as provas de seleção do ingresso na universidade, vai ter que elaborar uma redação. Essa redação precisa estar de acordo com as normas cultas da língua portuguesa. Ou seja, você não pode simplesmente dizer eu não concordo com essa norma, eu acho chata essa norma, a língua portuguesa é ruim porque tem regra demais, né? Ou eu não quero utilizar essas normas. Você pode muito bem decidir fazer isso, né? Mas você estará submetido a um processo de avaliação, né, que vai dizer que você não faz um bom uso das normas cultas da língua portuguesa, né? Então, se a língua portuguesa, em todo o seu conjunto normativo, é uma instituição social, ela possui objetividade, ou seja, você precisa saber que existe uma regra de uso de determinados termos, em determinados contextos, em determinada situação. Isso independe da sua vontade, do seu interesse ou mesmo do seu conhecimento, né? A língua portuguesa pode ter uma série de regras, por exemplo, que você simplesmente desconhece a sua existência, mas o seu desconhecimento não faz com que ela deixe de existir. As normas cultas da língua portuguesa não dependem de nossas vontades particulares, de nosso desejo, de nossa vontade subjetiva. Elas existem independente disso, né? Mesmo que um indivíduo, um sujeito particular, não conheça ou discorde ou não aceite uma norma, mas ela existe, né? O próprio fato de discordar ou não aceitar uma norma já pressupõe a sua existência, já pressupõe a sua objetividade, né? Então, as instituições sociais não dependem do modo como nós as aproveitamos, ou como nós a queremos, ou como nós a vemos, mas elas existem independente disso, né? Por serem externas e objetivas, as instituições sociais elas também são coercitivas, ou seja, elas exercem certa força física ou simbólica sobre o indivíduo. No caso particular da língua portuguesa, enquanto instituição social, do qual nós estamos falando aqui, ela exerce sobre nós uma força simbólica, né? Por exemplo, nós que não estamos habituados, às vezes, a utilizar as normas cultas da língua portuguesa, podemos estar diante de uma situação em que empregamos mal um termo, né, um sentido de uma palavra, né, ou conjugamos errado, né, não usamos os critérios de coesão e coerência dentro de uma frase. Isso pode gerar, por exemplo, certa
Violência simbólica, né? Ou seja, a gente pode ser ridicularizado, as pessoas podem rir da gente, né? A gente pode ser menosprezado por causa do nosso modo de falar, da nossa maneira de falar, né? No caso de quem está se preparando para os processos de seleção de ingresso na universidade, por exemplo, essa norma é ainda mais coercitiva, né? Porque o não emprego das normas cultas da língua portuguesa pode dizer que você tira uma nota muito baixa em redação, e isso pode ser, né, uma carta de afastamento seu do ingresso na universidade, né? Ou seja, você pode ter o seu ingresso na universidade impedido por não obedecer às normas de emprego da língua portuguesa, né? Então, nesse caso, a existência dessa instituição social ela é coercitiva, né? Ela exerceu sobre você não exatamente uma força física, mas, nesse caso, uma força simbólica, né? Uma espécie de violência simbólica. Mas a instituição social pode fazer uso mesmo da força física, né? A autoridade do Estado, por exemplo, enquanto instituição social, ela pode ser exercida por meio da polícia, que, nesse caso, pode fazer uso, de fato, da força física para estabelecer certa regulamentação, né? A polícia tem o poder de algemar e prender alguém no uso do direito, cumprindo a lei, né? Sem que seja punida por isso, né? Por quê? Porque é a função dela enquanto instituição social vinculada aí ao Estado, né? Então, as instituições sociais, elas possuem o caráter de coercitividade, elas moldam a nossa ação, elas coagem para a gente agir dessa ou daquela forma, né? Ainda que nós concordemos ou que nós discordemos dessa instituição social. A instituição social também, ela possui o caráter de generalidade, né? Ou seja, as instituições sociais elas são gerais, elas se referem a um conjunto geral de indivíduos, né? Dos indivíduos. Perdão pelo erro na expressão aí, já estou aqui possivelmente sofrendo uma violência simbólica pelo mau uso da norma da língua portuguesa, né? Já que a partícula do não está concordando com o substantivo indivíduos, né? Então, geral dos indivíduos, né? A generalidade quer dizer que as instituições sociais referem-se ao conjunto geral dos indivíduos. Atenção para não confundir o termo geral com o termo universal, né? Então, as normas sociais, as instituições sociais, elas não são universais, porque quando eu digo que uma coisa tem validade universal, eu estou dizendo que ela vale para qualquer indivíduo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer período da história. A sociologia, enquanto estudo da sociedade, não estuda o ser humano universal, mas estuda os aspectos de generalidade da sociedade. Ou seja, as instituições sociais elas têm validade para um conjunto de indivíduos, né? Para um conjunto geral de indivíduos dentro de um grupo ou dentro de uma sociedade. As normas cultas da língua portuguesa, por exemplo, não têm validade nenhuma para uma comunidade de falantes da língua francesa, né? Então, né, os franceses podem agir, se comportar e falar a revelia ou a mercê de qualquer critério, qualquer norma da língua portuguesa. Por quê? Porque não tem validade para eles, né? Eles têm validade para os indivíduos, para a comunidade falante da língua portuguesa, né? Para os indivíduos que falam a língua portuguesa que pertencem a essa comunidade de falantes. Por isso que se diz que as instituições sociais elas são gerais, elas possuem generalidade, ou seja, elas se referem a um conjunto geral de indivíduos, seja de um grupo, pequeno grupo, seja de uma sociedade inteira. Dizer que ela possui generalidade é justamente dizer que uma instituição social ela não vale para um indivíduo só, né? É por isso que não existe linguagem enquanto instituição social que vale só para um indivíduo, né? Se um indivíduo sozinho construísse um conjunto de símbolos que só ele domina, só ele conhece o significado e ele não partilha isso com ninguém, não poderemos chamar isso de linguagem, né? Já que ela não é partilhada, não é dividida, ela não possui o caráter de generalidade enquanto instituição social, ou seja, aquele código linguístico não foi ainda instituído e estabelecido socialmente, vale só e especificamente para um sujeito em particular. Por isso que aquilo que é estabelecido e sedimentado na vida e sociedade tem validade geral, ou seja, vale para um conjunto geral de indivíduos dentro de um grupo ou dentro de uma sociedade.
Outra característica das instituições sociais é que elas possuem autoridade moral, ou seja, há o reconhecimento de sua legitimidade. Vamos pegar mais uma vez o caso da língua portuguesa enquanto instituição social, enquanto critérios de uso, né, dos termos, das palavras, da linguagem oral para se comunicar. Então, se você, por exemplo, tirou, né, uma nota baixíssima na redação do Enem, você tirou 100 na redação do Enem, por exemplo, você não pode querer culpar, né, os corretores, se a correção foi correta e foram apresentadas razões para a sua nota, né, ou querer chorar, ou choramingar, ou reclamar, ou fazer isso ou aquilo, né, ou querer deslegitimar a sua nota ou os corretores. Por quê? Porque há o reconhecimento da legitimidade, né? Ou seja, é legítimo o emprego das normas cultas da língua portuguesa na redação do processo seletivo como o Enem, por exemplo, né? E se você não segue essas normas cultas da língua portuguesa, você, como a gente já disse antes, vai sofrer, né, alguma forma de punição, de coação, por conta desse descumprimento. E há o reconhecimento da legalidade disso, né? Contra isso, você não pode fazer nada, ou seja, é legítimo isso que é feito como tal. Vamos pensar no caso extremo, por exemplo. Existem em alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, que estabelece a pena de morte como forma de punição para determinados crimes, né? Alguém pode considerar um horror, um ultraje, né, algo extremo demais, né? Mas nesses estados, né, a pena de morte ela possui autoridade moral enquanto instituição social. Ou seja, às vezes por parte, reconhecimento inclusive de uma autoridade religiosa, de uma autoridade eclesiástica, da pena de morte, né? Ou seja, o indivíduo vai ser morto pelo Estado por ter cometido determinado crime, né? E aí não há julgamento moral por parte dos indivíduos por conta disso. Por quê? Porque é uma instituição social. Enquanto instituição social, elas possuem autoridade moral, ou seja, as pessoas reconhecem o aspecto de legalidade, a validade dessa instituição, né? Na época da palmatória na sala de aula, por exemplo, nenhum aluno chegava em casa reclamando para o pai que levou uma palmada na mão do professor porque não deu a lição direito, né? Por que isso não acontecia? Porque a palmatória era uma instituição social, né? Enquanto instituição social possuía autoridade moral, ou seja, os professores, mesmo os alunos, inclusive os pais, reconheciam a legitimidade dessa ferramenta pedagógica, né, no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, quando ela era uma instituição social, ela tinha autoridade moral. As pessoas reconheciam a legitimidade de seu uso no processo ensino e aprendizagem. Mas por que a palmatória era uma instituição social e não é mais? Por conta justamente do outro aspecto, da outra característica das instituições sociais, que é a historicidade, né? Ou seja, as instituições sociais têm a sua própria história e sofrem os efeitos da história. Então, dizer que uma instituição social ela possui historicidade não é só dizer que ela pode ser identificada desde a antiguidade, pode ser identificada nos dias atuais. Quando eu digo que uma coisa ela possui historicidade, é que ela está submetida às leis de movimento da história, né? Aos processos de transformação e modificação que se identificam na história da humanidade. Afinal de contas, esse é um aspecto daquilo que define a dimensão histórica do ser humano, né? Quando eu digo que o ser humano é um ser histórico, né, estou querendo justamente dizer que o ser humano de hoje ele não é o mesmo ser humano de há 100, 200, 300 mil anos atrás, né? Diferente de outros seres vivos, como plantas e animais, né, que as características dos indivíduos atuais continuam sendo as mesmas características da espécie, né, há 1000 anos atrás. No caso do ser humano, isso não acontece. Por quê? Porque o ser humano está submetido à história, o ser humano é um ser histórico e, como tal, as instituições sociais também possuem historicidade, né? O que quer dizer que uma instituição social ela pode ter certa durabilidade na história, mas não exatamente com as mesmas características, né? Ou mesmo podem mudar, né? Se a palmatória, há um tempo atrás, era uma instituição social estabelecida para essa outra instituição, que é o processo regular formal de ensino, que acontece na escola,
Hoje em dia não é mais, ou seja, a escola permanece enquanto instituição social que legitima, né, a educação formal. Mas se antes a palmatória fazia parte dessa instituição social, hoje em dia ela já não faz mais, né? Então, essa instituição social chamada escola, né, instituição por meio do qual se estabelece o ensino formal e regular dentro das sociedades, sobretudo nas sociedades modernas, ela tem a sua própria história, ela sofre aí as suas transformações ao longo da história, né? Por isso que mesmo que a instituição ela esteja presente nos diferentes momentos da história, ela não está necessariamente presente com as mesmas características. No início da aula eu falava, por exemplo, da nota promissória como uma forma regular de crédito, algo, como eu disse, talvez muitos que vão ouvir isso nem conheçam, desconheçam a sua existência ou não saibam nem o que significam. Por quê? Porque embora a economia, as formas mediatizadas de trocas financeiras sejam um critério estabelecido na vida humana em sociedade, mas eles não são sempre os mesmos, né? Eles vão se modificando, eles vão mudando aí ao longo da história, né? Então, as instituições sociais também possuem aí o caráter de historicidade. Portanto, as instituições sociais, todas elas, tudo aquilo que é estabelecido e se tornou sedimentado, uma maneira que regula as atividades e as relações entre os indivíduos na vida humana e sociedade, possuem essas características, né? Elas são externas ao indivíduos, elas são objetivas, elas são gerais, elas são coercitivas, elas possuem autoridade moral e elas possuem também historicidade. Então, todas essas características estão presentes em todas as instituições sociais, né? A língua que nós utilizamos, o sistema financeiro, né, do qual fazemos uso nas nossas trocas comerciais, né, a moral, o conjunto de valores e normas, a maneira de nós nos vestirmos, né, a moda de um modo geral, né, os costumes, os valores, tudo isso que é sedimentado, estabelecido e sedimentado na vida humana em sociedade, é definido como instituição social, possuem essas características. Bem, no estudo sociológico, né, existe o reconhecimento de que algumas instituições elas são básicas, né, ou seja, são instituições que estão mais ou menos presentes nas mais diversas sociedades, né, e nos mais diferentes períodos históricos, né. São instituições que você pode identificar em uma mesma sociedade, em diferentes momentos históricos, ou no mesmo momento histórico em diferentes sociedades. Que instituições básicas são essas? A família, a religião, a educação, o Estado e a economia, né? Essas são definidas comumente como 5 instituições básicas, né? Estão presentes nas mais diversas sociedades, nos mais diferentes períodos históricos. Só uma observação, um detalhezinho acerca aí dessa lista de instituições básicas, pode ser que em algum momento ou outro você possa ver essa mesma lista, né? E tendo igreja no lugar de religião e escola no lugar de educação. Aqui eu prefiro os termos religião e educação em vez de igreja e escola, respectivamente. Por quê? Porque os termos religião e educação são bem mais amplos que os termos igreja e escola. Na verdade, a igreja para a religião e a escola para a educação já são formas socialmente estabelecidas dessas instituições sociais, né? De modo que toda igreja pressupõe uma religião, mas o contrário não sucede, pode ter religião sem essa forma institucionalizada chamada de igreja, e toda escola pressupõe educação, né? Ou seja, se é escola porque é um processo formal de educação, mas nem toda educação necessariamente pressupõe a existência da escola, né? Por isso que eu prefiro os termos mais amplos aí de religião e educação em vez de igreja e escola, respectivamente. Essas instituições sociais elas podem ser estudadas individualmente, né? Nós podemos estudar as instituições sociais identificando as suas características, né? Os seus aspectos, as suas transformações históricas, as funções que cada uma delas desempenham na vida humana em sociedade, né? Elas podem ser estudadas separadamente aí enquanto características. Claro, todas elas possuem aquelas 6 características fundamentais que nós já vimos, né? Mas cada um em particular tem os seus aspectos, tem as suas características, tem as suas formas de definição dentro de cada sociedade, tem a sua própria história, né? Mas na sociedade essas instituições sociais não existem separadas umas das outras. Na verdade, há uma interligação, há uma comunicação, há uma mútua determinação
entre essas instituições, de modo que elas se influenciam mutuamente dentro da sociedade. O que é que isso quer dizer? Que, às vezes, a modificação em uma instituição social pode levar à modificação em outras instituições sociais, né? Ou, às vezes, essas mudanças estão interligadas, né? Você pensa família e educação, por exemplo. Por muito tempo, a educação ela foi pensada especificamente para os indivíduos que, dentro da família, exerciam a posição de pai, né? Ou seja, a educação é para homens, né? Para indivíduos do sexo masculino, né? Para que, sobretudo, para possuir alguma uma educação formal, para conseguir um emprego, para suprir materialmente as necessidades familiares. Mudanças ao longo da história levaram a uma mudança na família e na educação, de modo que uma interferiu na outra, né? O acesso da mulher à educação ou a participação da mulher na economia, né? Levou aí a essas mudanças. Aqui vocês já viram que eu introduzi uma outra instituição social que foi também a economia, né? Então, dentro da sociedade, essas instituições sociais, elas se influenciam mutuamente. Nas leituras sociológicas, por exemplo, há com frequência o estudo de como uma instituição social influencia nas outras. Max Weber, por exemplo, ele interpretou como a mudança na mentalidade religiosa no mundo ocidental, por exemplo, a partir da racionalização moderna, que começou com a reforma protestante, influenciou, por exemplo, na economia, na noção de Estado, né, na própria noção de família, e depois como essas instituições foram modificando as outras instituições sociais, né? Marx, por exemplo, já via como a economia, a instituição econômica, ela interfere e determina diretamente as outras instituições sociais, né? Então, há leituras sociológicas que interpretam como essas instituições interagem umas com as outras na vida de sociedades, se influenciam e se autodeterminam mutuamente na vida humana em sociedade, né? Você pensa o indivíduo só, o indivíduo ele está presente, o mesmo indivíduo, ele partilha dessas instituições sociais, né? E aquilo que define o indivíduo vai estar diretamente relacionado com esses aspectos e essas características pertencentes a cada uma dessas instituições básicas da sociedade.